Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, hoje estamos aqui ouvindo o maravilhoso Evangelho que esse ano, de propósito, embora o Evangelho de Mateus é lido após os Evangelhos de São Lucas, como que para alargar um pouco o tempo que precisamos ter para chegarmos esse ano ao início do Triódio, porque esse ano o cálculo deve ser que a Quaresma é um pouco mais tardia em relação aos outros anos, avançando para a primeira semana de maio. E para que desse tempo, segundo o Típico Grego, hoje, domingo passado, lemos o Evangelho de Zaqueu, e domingo que vem entraremos no Triódio com o domingo do Publicano e Fariseu. Mas para que desse um tempo, para contar o cálculo da Páscoa, esse ano foi remodelado, então para que aquele Evangelho do 17º domingo de Mateus, pela contagem dos Evangelhos de Mateus, foi remodelado para que lêssemos hoje o Evangelho da mulher cananeia. Esse belíssimo encontro entre esta mulher, que não era filha da casa de Israel, não era judia, mas que deparou-se com Nosso Senhor e dele recebeu grande consolação. Qual era o contexto da mulher cananeia? Canaã era uma região que não estava naquele momento entre aquilo que era o território de Israel. Da mesma maneira, Nosso Senhor narra o Evangelho que estava indo na região em direção a Tiro e Sidônia. Então, podemos nos perguntar, por que Nosso Senhor, quando ressaltou aos evangelistas, não entreis em terra de gentios, podeis pregar todas as ovelhas da casa de Israel, quando enviou eles de 2 a 2, mas disse, não deveis de maneira alguma entrar na terra de gentios. E agora o Senhor estava indo para Tiro e Sidônia, que é uma terra de gentios. Porque Nosso Senhor pediu aos discípulos de não irem pregar entre os gentios, porque a missão dele era entre os judeus, e daí agora ele mesmo parece estar indo a Tiro e Sidônia. Primeiro nós temos que entender que Nosso Senhor não estava indo pregar em Tiro e Sidônia. Ele estava indo dali porque estava se escondendo, como narra o Evangelho de Marcos. E se escondendo de quê? De quem? Se vocês analisarem o Evangelho logo antes do que lemos hoje, Nosso Senhor estava diante dos fariseus certa ocasião, e então chegou e sem lavar as mãos, comeu, e os seus discípulos fizeram o mesmo. Naquele momento, os discípulos fariseus foram interrogar, por que é que teu mestre come dessa maneira? Sem lavar as mãos, sem lavar os braços, e Nosso Senhor então disse, não é de maneira alguma aquilo que entra dentro do homem que o torna impuro, mas é o que sai dele. E naquele momento, então, Nosso Senhor ignorou e iniciou sua refeição. Os discípulos, então, se aproximaram e disseram secretamente ao Senhor, Senhor, sabes que o que acabaste de dizer escandalizou todos os fariseus. E Nosso Senhor disse, sim, esta geração incrédula é assim, são insensatos e duros de coração, nada entendem. E então, quando chegou em casa, os seus discípulos pediram ao Nosso Senhor, explica-nos, qual o porquê desse entendimento que dissestes? Ele, nem vós também sois duros de coração e não entendestes? Que o que entra dentro de um homem não o torna impuro, mas o que sai dele, porque o que sai pela boca do homem, e não o que entra o torna impuro, porque o que sai da boca do homem sai do seu próprio coração. Daí saem as obras de fornicação, adultério, todo tipo de iniquidade, pecaminosidade, todo tipo de avareza, blasfêmias e abominações. É daí que saem as coisas que tornam o homem impuro. E então, após os fariseus não aceitarem esse discurso de Nosso Senhor sobre os alimentos, queriam matá-lo, queriam persegui-lo, e ele se escondeu. Por isso, ele estava indo aqui não pregar, mas se esconder em uma terra de gentios, na região de Tiro e Sidônia. E mesmo como Nosso Senhor é ultra misericordioso, mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, sempre ele tira um benefício. E o benefício que foi tirado dessa terra foi uma mulher cananeia, que quando ele estava indo, portanto, se esconder na região de Tiro e Sidônia, não para pregar, mas para se esconder. Por acaso, mesmo assim, deixaria de exercer a sua benevolência? Claro que não. Mas primeiro, ele levou a mulher a um grande ensinamento, que para nós hoje também é fundamental que entendamos. Que ensinamento é este? Primeiramente, então, quando a mulher se deparou com ele, que estava indo para Tiro e Sidônia, esta mulher cananeia se depara com ele, sabendo que era um homem digno de poder, e grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que precisamos entender é que esta mulher clamou ao Senhor não como se fosse um rabino. Ela, que era uma mulher dos gentios, uma pagã diante da casa de Israel, reconheceu Nosso Senhor como filho de Davi.
Aquilo que os judeus estavam discutindo com Nosso Senhor e haviam discutido com ele ao ponto de ele ter que se esconder deles por não aceitar a pregação sobre os alimentos, agora a mulher pagã, estranha à casa de Israel, se aproxima dele gritando: Jesus, filho de Davi. Ora, se ela reconheceu ele como filho de Davi, ela estava chamando ele, em outras palavras, de quê? Do Messias. Porque quando se diz que alguém é filho de Davi, não significava que ele era, por exemplo, Salomão, alguns dos seus filhos, ou apenas descendente da linhagem da tribo de Judá e do leão de Judá. De maneira alguma. Quando esse título chamado filho de Davi, era um título reservado apenas àquele que um dia fosse reconhecido como o Messias. E essa mulher, aquilo que os judeus rejeitaram, esta mulher agora estava suplicando para si mesma, ao próprio Filho de Deus, Jesus, filho de Davi, ou seja, tu que és o Messias, porque era dito que pela profecia o filho de Davi viria da raiz de Jessé, ou seja, isso significa filho de Davi, o Messias, que nasceria em Belém e viria da linhagem de Judá. Esse título era exclusivo, ninguém poderia ser chamado o filho de Davi com um artigo definido. E essa mulher, portanto, mostrou-se ser superior aos judeus, porque aqueles que eram das ovelhas de Israel não estavam de maneira alguma satisfeitos com a pregação do Senhor. Mas essa mulher, a caminho de Tiro e Sidônia, uma cananeia, reconheceu o Senhor como filho de Davi. E suplicou: tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. Então, meus amados queridos cristãos ortodoxos, nós vemos que o Senhor naquele momento a ignorou. Nada respondeu. E quando nada respondeu, aconteceu que ela continuou clamando. Imagine que Nosso Senhor ignorou, como um grande varão, ignorou uma mulher pagã. Afinal de contas, os judeus não se davam, mulheres pagãs não se davam com os judeus, e uma mulher jamais poderia dirigir-se assim a um homem naquela época, diante da cultura judaica. E Nosso Senhor, como grande varão, a ignorou. Simplesmente não respondeu absolutamente nada e continuou. Depois, ela continuou a sua oração. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, incessantemente. Ao ponto que os apóstolos se incomodaram. Se incomodaram, primeiro, porque a mulher não parava de suplicar a Jesus a sua oração. Mas não se incomodaram apenas porque estavam incomodados a um nível humano, mas porque eram cheios de compaixão e foram interceder diante do seu Senhor. Senhor, atende essa mulher, para que ao menos se afaste e nos deixe a cabo. Ou seja, usaram um pretexto de estar incomodados para serem intercessores diante do próprio Senhor e dizer: ela está nos incomodando, despede essa mulher, dá logo o que ela quer. Cheios de compaixão, usaram do pretexto de estar incomodados com aquela mulher para que o Senhor pudesse reagir. Porque sabiam que Nosso Senhor poderia ser compassivo pela súplica deles. Sabiam que tinham proximidade, intimidade com o Senhor e audácia diante do Senhor. E Nosso Senhor responde com mais ainda uma maneira que a ignorou completamente. Assim como havia nem respondido a ela, agora diz: bom, eu fui enviado para os filhos da casa de Israel. Queridos amados cristãos ortodoxos, aqui a maioria de nós, se estivéssemos na pele dessa mulher, já teríamos desistido há muito. Mas essa hoje é a imagem da oração, a verdadeira oração que o cristão ortodoxo vai aprender ao longo da explicação deste evangelho. A maioria de nós, quando fôssemos ignorados por um certo rabino, um mestre, que estivesse pregando, nós nem continuaríamos insistindo. Depois, quando insistíssemos, e essa pessoa virasse para nós com total indiferença e dissesse: bem, eu fui enviado para as ovelhas da casa de Israel, e continuasse o seu caminho de maneira completamente ignorando tal pessoa. Aqui a maioria de nós já teria parado de orar. Mas não foi assim com a mulher cananeia. Ela mesma passou na frente dos discípulos, prostrou-se diante do Senhor e clamou: Senhor, socorre-me. E ele, já não tendo bastado, ignorado ela com silêncio, depois ignorando, dizendo: bem, eu não vim senão para os da casa de Israel, ou seja, tu és uma pagã, ou seja, entenda minhas palavras, eu não estou nem aí para você. É isso que eu quero te dizer. E mesmo assim, essa mulher prostrou-se, e já não tendo passado por essa dupla humilhação, agora foi chamada de cão. Não é justo tirar pão dos filhinhos para dar a cachorros. Queridos amados cristãos ortodoxos, quem sobreviveria a tal tentação, a tal provação? E por que o Senhor, podemos perguntar agora, por que o Senhor ignorou essa mulher, sendo Deus compassivo? Depois, quando respondeu algo, nem respondeu a ela, mas aos discípulos, apenas foi enviado às ovelhas da casa de Israel, com total indiferença. E por último, já não bastando tamanha humilhação, ainda chama ela de cão. Quem suportaria tal humilhação nos tempos de hoje?
Isso é a imagem de nós, cristãos ortodoxos, que não temos nenhum tipo de força em nossa oração. Mas a mulher cananeia de hoje vem nos ensinar qual é a mente que um cristão ortodoxo deve ter perante a grande vitória número 1, da auto-humilhação. Nossos santos padres escreveram inúmeros capítulos de que é impossível alguém se aproximar de Deus senão humilhando-se voluntariamente. Essa é a lei maior de qualquer cristão. É impossível ter acesso ao Senhor e que Ele até nos escute, até Ele volte o seu olhar para nós, senão pela humildade. Esta é a grande sabedoria número 1 que nós vamos tirar desta homilia. E a partir disso, quando ela se prostra diante dele, fazendo prostração corporal, e diz, socorre-me, escutou mais uma humilhação, já estava prostrada no chão, e ainda não recebeu nada, além de mais um quase xingamento do próprio Senhor. É injusto tirar, e de uma maneira até mesmo, podemos dizer, com um certo deboche até, uma tonalidade de deboche. Não é justo tirar pão dos filhos e dar a cães. E nesse momento a mulher não foi discutir com o Senhor. Mesmo após o silêncio, mesmo após ser ignorada, mesmo sendo sido xingada de cão, ela não se deu por vencida. Nem tampouco começou a dizer, desistirei, deve ser um falso pastor, um falso profeta. Não. Ela sabia quem ela realmente era. E disse, sim, Senhor, tu tens total razão. Eu sou realmente um cão. Mas, até mesmo os cães também são dignos de comer as migalhas que caem na mesa de seus senhores. E aqui nosso Senhor ficou satisfeito com todo o processo de rastejar que a mulher fez diante dele e disse, sim, grande é a tua fé. Mas paremos um pouco e analisemos. Nosso Senhor precisava, como Deus, de inflar o seu ego, como lemos nos deuses antigos, os falsos deuses como Deus, Poseidon, Afrodite, que precisavam que as pessoas os bajulassem com elogios e holocaustos. É essa a figura de nosso Deus? Não. Mas o nosso Deus é muito mais severo do que Zeus, Apolo, Poseidon ou qualquer falso Deus. Nosso Deus é muito mais severo, porque o que Ele exige de nós é muito mais do que sacrifícios e holocaustos. Isso para Ele até mesmo despreza. Mas diz o salmista Davi, coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas. Agora sim faz sentido o que era o sacrifício que nosso Senhor estava esperando dessa mulher. E que aí ele não poderia resistir. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E sabendo que essa mulher possuía esse coração, para que fosse manifestada a glória de Deus nela, é por isso que ele mesmo, conhecendo o coração da mulher, fez com que ela passasse por todo esse procedimento, não só por ela mesma, mas para que todos vissem a fé desta mulher. E então ele estava, na verdade, preparando ela para aquilo que seria o que ela fosse digna do seu pedido, e não só isso, para que todos vissem o que ela guardava no seu coração. Ou seja, por amor, estava aguardando o momento correto de colocá-la em destaque. Uma mulher que já não tinha tanto valor assim para a sociedade judaica em relação ao homem. Segundo, uma pagã. Ou seja, Nosso Senhor, conhecendo até onde iria o coração daquela mulher, preparou um cenário para que se manifestasse qual era a força, o talento daquela mulher, a grande humildade dela. E é por isso que Nosso Senhor usou dessa psicologia temporal até, sofrendo o orgulho humano, para que pudesse então, que todos ao redor vissem do que era feita aquela mulher. Uma pagã, uma pessoa que não era nem mesmo filha da casa de Israel. Portanto, foi por amor à própria mulher que o Senhor a expôs no momento correto, para que todos vissem que fé estava escondida no coração da mulher, e quão fortemente essa fé seria agora exemplo e manifestação para os próprios fariseus e os outros da casa de Israel, que não entendiam qual era a relação verdadeira com Deus vivo. E foi isso que de fato aconteceu, meus queridos amados cristãos ortodoxos. Quando Nosso Senhor escutou essa palavra, essa sábia palavra da mulher, de que sim, é verdade, eu sou um cão, mas até os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E então Nosso Senhor agora sim a consola e diz, grande é a tua fé, mulher, seja feito para contigo como tu queres. E imediatamente a sua filha se ficou sã e se salvou. Ora, meus queridos irmãos, é através disso que nós temos que entender a imagem do que é a oração. A maioria de nós, quando estamos orando, vemos infinitas dificuldades diante de nós. Primeiro, nosso cansaço.
nossa agonia, nossa inquietude. Depois nós vemos que muitas vezes, quando estamos querendo perseverar na oração, nós vemos uma multidão de pecados, que muitas vezes nos dizem que somos indignos de orar. Uma bobagem, porque não existe nenhum tipo de cânon ou regra apostólica que diga que um pecador, por ser pecador, impede que possa começar a orar. A única coisa que impede que nós oremos é a nossa própria má vontade, a nossa própria paralisia, a nossa negligência espiritual. Depois disso, nós vemos também que uma multidão de pensamentos são obstáculos que nos impedem de ter uma oração pura diante do Senhor. Uma confissão de fé digna da mulher que diz: tem misericórdia de mim. E então começam as dificuldades. Quanto mais clamamos, a princípio aquele que é principiante na oração desiste, porque o Senhor não irá respondê-lo absolutamente nada, aparentemente. Ainda que a graça de Deus, as suas energias, são inseparáveis de seu nome, quantos de nós, quando começamos a vida de oração, nos perguntamos: será que está fazendo efeito? Uma grande frieza espiritual passa dentro de nós, uma tal sensação de frigidez, que nós muitamente, ou aridez espiritual, que pensamos: será que há algum tipo de efeito nisso? E os demônios, inclusive, são especialistas em nos colocar esses pensamentos, de que talvez a nossa oração não tenha nenhum efeito. Mas se seguimos o exemplo desta mulher, nós continuamos dizendo: mesmo que o Senhor não nos responda nada, o nosso papel é continuar orando. E aqui está o grande ensinamento da oração. A oração não foi feita para que o Senhor responda. O Senhor fala conosco através da leitura das Sagradas Escrituras. Essa maneira de pentecostal, de esperar uma locução interior, vozes, visões, é uma maneira completamente ignorante daquilo que é a maneira como Deus se manifesta na oração. Se queremos que Deus fale conosco, abramos as Escrituras e vamos ler os trechos, especialmente do Evangelho, e Nosso Senhor estará falando conosco. Para aquele que tem fé, não é apenas uma leitura, é um diálogo onde Deus está falando conosco. Agora, quando nós queremos falar com Deus, existe uma maneira de falar com Ele, que chama-se oração. E quando nós estamos falando, não é necessário que a outra pessoa esteja também nos interpolando na oração. Isso é uma falta de compreensão. Acaso dos seres humanos significa: se eu começo a chamar alguém por seu vocativo e invocá-la, não necessariamente essa pessoa tem que imediatamente interpolar os meus pedidos, as minhas frases. Ela pode, no mínimo, se é educada, esperar que eu fique em silêncio. E talvez no silêncio comece a falar comigo. Mas como posso exigir que quando estou falando, Deus mesmo, o incognoscível e inacessível, já venha como se fosse o meu empregado responder às minhas expectativas? Isso seria uma projeção mental do ser humano, e é por isso que chama-se prelest, ou seja, erro do grego plani e do russo prelest, ou seja, a pessoa acaba projetando até vozes de Deus em sua oração para justificar o silêncio na oração. Mas um dos termômetros, se a oração é bendita ou não, é o silêncio. E aquela mulher encontrou o silêncio durante a sua oração. Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor simplesmente não respondeu. Porque Ele não é obrigado a responder. Ele é Deus. Estava escutando essa oração. Depois, quando essa mulher continuou orando, houve um movimento. Um movimento não por parte de Deus ainda, mas por parte dos apóstolos. Aqui, meus amados queridos cristãos ortodoxos, temos outro grande ensinamento que, infelizmente, protestantes, por exemplo, negligenciaram. O grande poder infalível diante de Deus dos intercessores. E quem são os intercessores? Os santos. Acima de todos eles, a sua poderosíssima, sempre Virgem Maria. Quando nós estamos clamando, a primeira coisa que precisamos dizer é: pelas orações de nossos santos padres. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. E então eles levaram nossas orações a Deus. E ainda que nosso pecado seja terrível e nossa indignidade também seja grande, como Ananias, Azarias e Misael diz: não por nossos méritos, porque nós merecemos o pecado e o exílio. Nós merecemos a correção de nossos pecados e o exílio, mas pela oração de teu servo Abraão, Isaac e Jacó, por amor de teu servo, pela fé de teu servo Abraão, por amor de teu servo Isaac e por honra a teu servo Jacó, tem misericórdia de nós. E as orações foram ouvidas na fornalha ardente, a fornalha dos pecados da humanidade, que representa justamente aquilo que é a nossa realidade humana. Portanto, quando nós também nos colocamos na humildade de pedir a intercessão dos apóstolos, dos santos, eles irão também incomodar o Senhor. Senhor, responde esta alma, porque já não aguentamos mais no céu que essa pessoa tanto nos peça intercessão, que tu não respondes, ó misericordioso. Ore por esta alma. E então nosso Senhor talvez ainda responda a eles: sim, mas a mim
foi dada a graça de interceder por aqueles da casa de Israel, ou seja, aqueles que possuem a visão de Deus. Porque israelita é aquele que é capaz de ver a Deus face a face. E Deus pode argumentar, por que eles não estão conversando comigo face a face? Porque eu sou enviado aos cristãos ortodoxos. E os ortodoxos são aqueles que são capazes de ver a Deus face a face, porque possuem o dom, o talento de estarem na igreja e ter os olhos espirituais limpos, purificados, para, como tirando as escamas, vermos a Deus face a face. Então nosso eu pode argumentar, somente aqueles que possuem teoria, ou seja, visão divina. Para eles eu fui enviado e posso conversar diretamente. E os apóstolos dizem, sim, Senhor. Mas aqueles, talvez, que ainda estão sofrendo a catarsis, ou seja, a purificação dos pecados, talvez eles também sejam dignos. O Senhor não acha? E então, o que devemos fazer? Continuar a nossa oração. E quando o Senhor olhar que não desistimos e continuamos prostrando-nos na oração incessante, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. A famosa oração do coração, a poderosíssima oração de Jesus, o que acontecerá? Nós continuaremos agora diretamente pelas orações dos santos, tendo a atenção do Senhor. E então diremos a Ele, Senhor, tem piedade de mim, que eu sou pecador. E Ele dirá, bom, eu fui enviado para aqueles que conversam comigo face a face. Esses podem pedir com audácia diante do trono, porque limparam os seus olhos espirituais. E diremos naquele momento a nossa última prova, se realmente estivermos na oração incessante. Sim, Senhor, é verdade, eu sou um cão. Mas o que eu peço a Ti não é pão celestial, ou seja, comunhão total contigo, como aqueles que têm a teoria, a visão divina possuem. Eu peço a Ti apenas uma migalha diante do Teu poder. Aquilo que os santos possuem, que é a visão inefável do Teu rosto, eu peço apenas uma pitada da Tua graça. Uma pitada da Tua graça deificante, que como fermento eu creio, que basta que coloquemos um pouco de levedura, toda a massa será levedada. Um pouco de espaço no meu coração para a Tua graça, do tamanho da semente de mostarda, que quando cresce é uma árvore completamente grande, ao ponto das criaturas aladas do céu fazerem seus ninhos. É só isso que eu te peço. Uma pitada da graça do reino dos céus, do tamanho da semente de mostarda. E eu creio que se isso entrar no meu coração, todo o meu ser será deificado. E Nosso Senhor, naquele momento, pela quantidade de oração que mantemos, incessantemente dirá, sim, agora sim, grande é a tua fé, mulher, ou seja, a nossa própria consciência, a nossa mente. E escutaremos então que a tua filha agora será salva. Quem é essa filha desta mente que ora incessantemente? A nossa própria alma, que estava doente, cheia de pecados, terrivelmente endemoniada. E então, aquela que é a filha da mente, a alma, poderá sofrer aquilo que significa justamente a cura de seus terríveis pecados. E o escutaremos, aí sim, a nossa oração talvez terá um tipo de consolo. Todos que mantêm a oração incessante de vez em quando dizem que possuíam um terrível dor pelos pecados. A comunicação de que Nosso Senhor mostrou os pecados dessa pessoa para que ela possa se arrepender. Outros narram que de repente sentem uma estranha maravilha, um ardor de alegria inefável no coração e uma paz tremenda. Significa que Deus aí está perdoando os seus pecados. E aí teremos uma relação de Israel com o próprio Senhor. As ovelhas de Israel que com o coração purificado aos poucos possuirão a visão de Deus. Essa parábola, meus amados queridos, esse evento possui para nós infinitos níveis de explicação. E aqui estou tentando dar a vocês um pouco daquilo que são exatamente as migalhas que os cachorrinhos podem comer diante daquilo que é a tremenda explicação desta parábola. Porque os judeus, que se achavam tão dignos de serem chamados filhinhos, se prenderam não ao pão celestial, que foi o próprio Cristo que encarnou. Se fizeram cães, porque rejeitaram o Senhor e foram apenas presos às migalhas da lei. Ou seja, ficaram presos às minúcias, os detalhes da lei, a parte literal, vamos dizer, dos mandamentos, e esqueceram de comer o pão, que é o próprio Cristo que veio diante deles. Mas essa mulher também representa os gentios, toda a igreja dos gentios, que era indigna de estar diante da própria revelação do Filho do Homem, mas quem diria que aceitaram a pregação ortodoxa, deram números às fileiras dos santos, e quantos pagãos tiveram a dignidade de terem até sés mundiais no Império Romano, dignas de serem grandes sés apostólicas. E aí não comeram mais migalhas. Ou seja, pequenas parcelas da graça de Deus que estava, por exemplo, sustentando-os em seu arrependimento. Mas foram dignos de até mesmo se fazerem batizados e terem acesso ao pão eucarístico do próprio corpo e sangue de Deus. Por isso a mulher cananeia representa toda a igreja dos gentios,
que soube, portanto, adquirir aquilo que é a salvação da Igreja Ortodoxa, e os judeus se tornaram como cães. Chamava-se de cão, um pagão, por isso que nosso Senhor se dirigiu a essa mulher de maneira tão severa, porque cão era significado para o judeu todo aquilo que era um pagão, era visto como um cão, ou como um gado que seja. Mas o sentido de cão significa aquele que oferece sacrifício aos ídolos, ou seja, e come carne crua, ou seja, carne imolada e sufocada aos ídolos. É por isso que os judeus chamavam os pagãos de cão. E é por isso que nosso Senhor se dirigiu a ela. Não é digno um cão comer diretamente do pão que está destinado aos filhinhos. Mas grande foi a fé da mulher cananeia, que pôde dizer que queria apenas migalha, ou seja, não quero os grandes sinais que tu guardaste para o teu povo escolhido. Diante de toda impotência, do teu poder supremo, apenas curar minha filha, que eu estou te pedindo, isso é uma migalha. Não estou te pedindo que seja feita em mim aquilo que é destinado ao teu povo Israel, mas apenas uma pequena migalha, ou seja, curar a minha filha, isso pode, Senhor. Ainda que sim, o pão é para o povo judeu. Se humilhou e se reconheceu como mulher pagã. E foi digna de ser elevada àquilo que seria uma pessoa com intimidade e audácia diante do Senhor. Grande é a tua fé. E por isso, nosso Senhor encontrou justamente na região de Tiro e Sidônia. Tiro, do hebraico, significa sitiada. E Sidônia significa aquilo que é caçado, que está sendo caçado. E Canaã, a cidade, o país da mulher cananeia, significa aquilo que é apto pela humildade. Isso significa a terra prometida, Canaã. Aquilo que se fez apto pela humildade. Significa, queridos amados cristãos ortodoxos, em última instância, que todas as almas dos gentios que estavam sitiadas pelos demônios que estavam caçando as almas deles entre os gentios, pela humildade, foram feitos dignos de ascender à Igreja Ortodoxa e se tornarem batizados, humilhando-se. Imagine os vikings, os nórdicos, os bárbaros, os saxões, os celtas, todas as pessoas que jamais imaginavam que alguém poderia dobrar-se diante de outro alguém. Culturas, por exemplo, onde os espanhóis e visigodos e portugueses tinham isso em seu sangue, que jamais se poderia baixar a cabeça a um outro homem. Mas pela humildade, baixaram-se como camelos, se fizeram diante do seu Senhor pessoas que foram dignas de entrarem na Igreja Ortodoxa, humilhando-se, prostrando-se e aceitando o batismo e a cruz, que é o jugo de todo aquele que se humilha, assim como o próprio Deus também se humilhou e se abaixou, recebeu bofetadas, foi colocado um caniço em sua mão, recebeu coroas de espinhos, bofetadas, cusparadas, foi colocado diante de todos, erguido, com os braços abertos, simbolizando que a salvação agora seria para todos, não só judeus, mas para os 4 pontos da terra, os pontos cardeais, e a salvação de fato chegou para todos os gentios. E os pagãos, quem diria, se baixaram diante do seu orgulho e se fizeram mansos, como os eslavos, como todas aquelas tribos do Cáucaso, todos aceitaram a boa nova, menos os judeus. Que terrível, que trágico. E assim também nós, representados pela mulher cananeia, também fazemos parte da Igreja dos Gentios. E devemos também nos humilhar constantemente, porque sem a humildade é impossível obter a graça de Deus e obter a sua energia, o seu poder salvífico que cura a nossa alma dos demônios, que está terrivelmente abalada pelas nossas paixões. E é por isso que com a humildade expressada em quê? Propriamente dizendo, em perseverança na oração. Em perseverança na fé, de saber que o tempo de Deus não é o nosso tempo, é o tempo dele. Não podemos exigir a Deus nada, temos que nos humilhar, de que vamos continuar pedindo, e ele, quando quiser, no momento que ele achar favorável, nos purificará. Sem a humildade, queridos irmãos cristãos ortodoxos, nem o nada na vida espiritual pode vir. Quando São Macário, por exemplo, para que saibeis quão importante é a humildade, vou nos narrar um episódio da vida de São Macário, quando os demônios apareceram para eles, especialmente o demônio da fornicação, apareceu para ele na figura de um menino negro e disse a ele, São Macário, não posso contigo, Macário. Algo tem em ti que tu és imbatível perante a minha fornicação, a minha impureza, os meus desejos impuros. E Macário, fazendo o sinal da cruz, pensando que isso fosse uma tentação de orgulho, para que o demônio da impureza estivesse dizendo a ele que ele, na verdade, era imbatível, fez o sinal da cruz e disse, diga-me, por que, por acaso, argumentas que não tens poder sobre mim? Qual é o teu argumento? Não foi aceitar esta bajulação do demônio, mas perguntou ele, por quê? É porque eu faço jejum? Não. Eu sou um espírito, Macário, tão pouco como. Então, nesse ponto, somos iguais. Então, porque eu faço vigílias? Claro que não, Macário, eu sou um espírito, também não durmo. Nesse ponto, somos iguais. Por que então que eu te supero?
porque tu és humilde. E eu não consigo me humilhar como ti, porque sou um demônio. E só de ver a sua humildade, tenho inveja e saio acovardado e não posso triscar-te com a fornicação. Significa até a nossa pureza depende de como somos capazes de humilhar-nos. Quanto mais nos humilhamos, até a pureza de nosso coração, até a castidade, a ausência de pensamentos impuros vamos ter se nos humilhamos voluntariamente diante do Senhor. Mas isso tem que ser um processo voluntário, onde a maior expressão será perseverança na oração. Aquele que está orando já está humilhando-se, porque não está dando o seu intelecto à sua própria vontade, às suas próprias imagens e pensamentos, mas está negligenciando até a sua vontade, até o seu raciocínio, sendo obediente ao Pai Espiritual que diz, não pensem. Ninguém na igreja ortodoxa tem autorização a pensar. A primeira obediência que alguém recebe é não pense, apenas ore. Aquele que desobedece está sendo orgulhoso. Aquele que obedece está humilhando-se, sendo um bom menino, não pensando mais, orando. E aí toda uma multidão de graças será inaugurada na vida daquele que ora incessantemente. O exemplo maravilhoso que nós temos hoje para nos ensinar um pouco mais sobre esta vida secreta do coração, a vida de oração, é a Santa Brígida de Kildare, que hoje nós comemoramos, a nossa mãe Brígida, uma maravilhosa santa ocidental, a qual vibramos a comemorar, porque é como se fosse diretamente como a padroeira do Ocidente. Uma certa padroeira também do Brasil, vamos dizer, porque só para ter ideia, esse nome que temos Brasil vem da famosa lenda irlandesa, da ilha de High Brasil. E essa lenda, os irlandeses diziam que ao ocidente havia uma tal ilha mítica chamada High Brasil. E hoje nós temos exatamente uma santa da Irlanda, que também os seus pais eram discípulos de São Patrício, o qual também era alguém que foi ali pregar para aquele povo irlandês, que possuía grande mitologia, grandes tipos de adorações aos ídolos, mas, pelas orações de São Patrício, uma biografia excelente também como santo ocidental, um santo bispo ortodoxo do Ocidente, deixou uma pequena semente de sua pregação missionária na Irlanda. E essa semente floresceu e deu à luz a uma vida memorável chamada Mãe Brígida de Kildare. Qual é a biografia de Santa Brígida? Santa Brígida da Irlanda era filha de pais piedosos, como disse, discípulo de São Patrício, e em certo momento ela chegou à idade, era filha de certos cristãos nobres, e chegou à idade que teria que casar. Mas no seu coração, ela tinha o desejo de entregar-se completamente a Cristo. E não tinha condições ali de exercer o monacato, porque não havia na Irlanda, São Patrício não havia deixado uma vida monástica na Irlanda. Havia preparado outra pessoa para continuar esse evangelismo de fundar monasteiros e conventos. E o que aconteceu foi que Santa Brígida chegou à idade de moça e teve que ser indicada a um nobre para casamento. Mas ela teve a audácia, a exemplo daquela mulher cananeia, teve a audácia diante do seu Senhor e não desistiu e pediu, Senhor, a única coisa que te peço é, deforma a minha face, para que eu possa perder a beleza e não que ninguém mais queira casar comigo. E quando ela pediu ao Senhor, de fato, um dos seus olhos como que sofreu um derrame, e ela perdeu um dos olhos e ficou com a aparência tenebrosa, e portanto o seu prometido desistiu de casar com ela. E então, nesse momento, ela foi permitida pelos seus pais ser freira, monja. E quando ela foi procurar nos arredores da Irlanda alguém que pudesse dar a ela a tonsura monástica, no momento do rito da tonsura, narra-se a sua biografia. Enquanto estavam se lendo os hinos compulsionais daquilo que é a tonsura monástica, eu me ofereço a ti, ó meu noivo, como tua ovelha. Naquele momento, quando esses hinos foram proclamados, o olho de Brígida foi restabelecido e sua beleza voltou tão bela quanto era antes, mostrando que Nosso Senhor foi agradado com seu oferecimento como uma monja. E ela então foi para o deserto da Irlanda e num carvalho aí produziu sua primeira cela monástica. Depois disso, como magneto, 7 mulheres se aproximaram diante dela, atraídas como por um imã, e formou-se aí o primeiro convento da Irlanda, dedicado na cidade de Kildare, ou seja, sob esse carvalho. Só que um outro fenômeno, pouco conhecido na história da igreja, pelo menos no Ocidente falando, ocorreu. Também homens se dirigiram a ela e pediram que ela fosse sua mãe espiritual. E raramente na história da igreja, no Ocidente, vimos um fenômeno, que uma mulher foi abadesa de monges. E então ela estabeleceu um abade que cuidasse dos monges. Mas raro foi o que aconteceu. Até o abade era submetido à abadesa,
coisa que é rara. Em geral, por exemplo, os abades, quando estamos assim, acabam sendo também os confessores das abadesas. Mas nesse caso de Santa Brígida, até o abade do monastério, dos monges, estava submetido a ela em autoridade espiritual. E raras foram as vezes que em uma mesma ao redor tivemos aí tanto um mosteiro para homens quanto um convento para monjas, e essa foi a grande obra que floresceu a vida monástica na Irlanda através de Santa Brígida. E em relação à vida de oração, o que significa de fato abrir os olhos espirituais? Temos aqui um exemplo maravilhoso que resume tudo o que nós falamos sobre a mulher cananeia. Aqui nós temos uma outra cananeia, uma cananeia da Irlanda, também pagã, que aparentemente era um cão, ou seja, uma cadela, mas se fez israelense pelo batismo, pela fé, e foi capaz de ver a Deus, face a face. Então, a mãe Brígida, que possuía uma de suas discípulas, de nome Dara, que certa vez era uma mulher que era cega de nascença, e um certo dado dia estavam contemplando o pôr do sol naquela maravilhosa esplendor de que nossos olhos humanos sempre contemplam e ficam extasiados com a beleza do pôr do sol. E naquele momento, Santa Brígida se sentou, era costume que as monjas tirassem um momento de descanso ao pôr do sol, após as vésperas, e a sua discípula então estava ali, fazendo companhia a ela, mas era cega de nascença. E Santa Brígida, nesse momento, portanto, se compadeceu dela e pensou em si mesmo: nunca essa minha discípula viu a beleza do Criador. Será que o Criador não poderia conceder a ela a visão? E só Santa Brígida pensou, sua audácia era tão grande no Criador, que os olhos físicos da sua discípula, Dara, se abriram e ela pôde ter, pela primeira vez na vida, a contemplação do horizonte. E naquele momento, quando ela teve o milagre, sua discípula logo compreendeu que pelo milagre, certamente havia se estabelecido tal feito pelas orações de sua abadesa, a Brígida da Irlanda, que era santa. E quando ela raciocinou, que realmente deveria ter sido as orações de Brígida, ela pronunciou a seguinte frase à sua abadesa: Mãe Brígida, me parece que pedistes a Deus o milagre de minha visão. Entretanto, para aqueles que já possuem a visão de Deus, a visão divina, a teoria, até mesmo as belezas do mundo criado, são uma distração. Por isso eu te peço, ore a Deus de novo, para que dessa vez Ele remova mais uma vez a minha visão. E Santa Brígida ficou maravilhada com isso. Orou novamente, e Deus removeu novamente a visão desta monja. É isso, queridos amados cristãos ortodoxos, do que estamos falando no Evangelho de hoje. De que quanto mais perseveramos na nossa oração, mais nos humilhamos na busca pela nossa união com Deus, finalmente não seremos mais chamados de cães, aqueles que comem migalhas de purificação, mas seremos elevados a nível de filhos da casa de Israel. Aqueles que, como a palavra de Israel diz, aquele que vê Deus. Israel é o que vê a Deus, ou que conversa com Deus face a face. E como fazemos isso então? Para finalizar, qual é a maneira de um cristão ortodoxo estabelecer um método de vida, um modo de vida, no qual seus olhos espirituais garantidamente serão purificados e ele poderá ver a Deus face a face? Porque diz o nosso Santo Teófilos Padres: aquele que morre nesta vida cego, sem ver a Deus, passará para a eternidade cego e também não verá a Deus. É terrível. Isso chama-se morte espiritual nesta vida e morte eterna espiritual. Portanto, qual será a maneira então de abrir os olhos espirituais, segundo a biografia de Santa Brígida, que nos deu essa maravilhoso exemplo de que a sua discípula Dara tinha a visão de Deus, a teoria, a visão divina, a iluminação, e por isso disse até a visão das coisas materiais mais belas, criadas pelo Criador, para quem já tem a visão divina, é uma distração. Se nós perseverarmos naquilo que chama-se praxis, o que significa praxis do grego? A atividade justa. A constante atividade justa, o que significa, em poucas palavras, uma atividade justa? O cumprimento da lei. Aquele que cumpre a lei torna-se justo perante a própria lei, perante Deus. Não só perante os homens, perante Deus, porque os mandamentos são vida. E diz São Máximo Confessor: aquele que cumpre os mandamentos encontra nos mandamentos misticamente Cristo morando nos mandamentos. E então, quando cumpre os mandamentos, descobre Cristo morando nos mandamentos. E quanto mais cumpre os mandamentos, além de se encontrar com o Senhor nos mandamentos, Cristo vem morar dentro daquele que cumpre os mandamentos. E se Cristo é dono da vida, os mandamentos são um meio para a vida. Porque conforme cumprimos os mandamentos, mais o dono da vida que mora nos mandamentos vem habitar dentro daquele que cumpre os mandamentos, como disse o nosso Deus: aquele que cumpre os meus mandamentos, eu e meu Pai viemos e faremos nele nossa morada. Entretanto, a prática dos mandamentos é dupla, como diz Santo Isaac o Sírio.
tem uma dupla face. Primeiro, nós cumprimos os mandamentos com o corpo, não matando, não nos prostituindo, não roubando, dando esmolas, porque o mandamento nem sempre é de negatividade, não fazer algo, mas também fazer algo, ir ao templo, cumprir os mandamentos, ou seja, cumprir o sabá, confessar os pecados, ir ao templo, guardar os dias santos, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar, dar esmolas. Mas essa é apenas a maneira exterior, visível, de cumprir os mandamentos. Existe uma outra maneira invisível, secreta, de também cumprir os mandamentos, que também está encodada na primeira parte da vida espiritual, o primeiro degrau, chamado aquilo que é praxis, uma atividade justa. E qual é a segunda parcela da praxis? Interiormente também cumprir os mandamentos, matando dentro do coração a origem desses pecados e paixões e iniquidades que os mandamentos estão para curar de maneira visível. Não matarás, não adulterarás, não fornicarás. Honrar pai e mãe. O que nós fazemos ou não fazemos com o corpo tem uma origem dentro do coração. E é por isso que não basta cumprir os mandamentos com o corpo. Dentro há um certo órgão que também quer ser limpo e trabalhado. E é por isso que também se cumpre o mandamento de maneira interior. Como? Através de fuzilar, destruir os demônios e paixões nos pensamentos através da evocação do nome. Isso chama-se cumprir os mandamentos de maneira interior. Vigilância, atenção, como diz nossos santos padres. A vigilância é a base da vida espiritual. E quando cumprimos os mandamentos de maneira vigiando sobre as nossas inclinações, os nossos desejos para onde estão indo, a nossa vontade, vigiando interiormente a nossa mente, cumprimos os mandamentos de maneira interior, invisível. E com o corpo, cumprimos os mandamentos na praxis, na atividade justa, visível, que estão toda aí a lista dos 10 mandamentos de que devemos cumprir com o corpo. Essa dupla prática constante dos mandamentos, queridos amados cristãos ortodoxos, leva-nos àquilo que é o segundo degrau da vida espiritual, a chamada teoria, do grego iluminação, que é aquele que perseverando e nos humilhando-se contra a sua vontade, cumprindo os mandamentos de maneira exterior e interior, verá que os seus olhos espirituais, purificados e limpos dentro do coração, passarão a ter um fenômeno. A mente descerá ao coração purificado e a mente dentro do coração terá a sede dos poderes humanos iluminados. Ou seja, os sentidos já não vão mais governar o homem. A mente governará os sentidos e o homem poderá ver a Deus no coração. Não mais compreendendo Deus por livros e estudo, mas agora sabendo coisas não sobre Deus, mas conhecendo a Deus diretamente através das energias da qual ele se revela com luz, sabedoria, paz, amor, misericórdia e compaixão. Porém, pode alguém ver a Deus face a face e se tornar semelhante a Ele sem humilhar-se? Impossível. Porque a característica de Deus, aprende-me que sou manso e humilde de coração. Então, a base para se fazer um com Deus e poder ter comunhão com Ele ao ponto de ver a Ele face a face é se tornar igual a Ele. E o que é Deus em uma palavra? Humilde. Como disse São Simeão, o novo teólogo. Nosso Deus é um Deus humilde. Ele não é como o Deus dos pagãos, que mandava ordens de um trono supremo, humilhando as suas criaturas. Ele se fez homem e veio cumprir aquilo que nenhuma das criaturas podia cumprir, dando o exemplo maior de morte de cruz, obediência e a maior das humildades. Morrer numa morte de maior ignomínia, que chama-se a morte de morrer crucificado. Não há vergonha maior no homem do que morrer crucificado. Ainda mais se ele era inocente e sem culpa, imaculado, um cordeiro manso ao matadouro. Quem não se aproxima desse movimento, dessa energia chamada humildade, que é um poder de Deus, um talento que também é dado ao homem quando ele pede, também nunca poderá ter a visão de Deus face a face. Logo, os seus mandamentos serão cumpridos de maneira imperfeita, porque a humildade é que leva à perfeição os mandamentos. Quando nós entendemos os santos padres, o que é a perfeição? A perfeição chama-se adquirir a humildade, na linguagem patrística. Então, tudo que não é adoçado e temperado com a humildade, se o sal não tem mais sabor, para que serve ao cristão? Disse o nosso Cristo. Se a luz é acendida e botada debaixo de um alqueire, para que serve? Ou seja, se o cristão não tem humildade, para que serve um cristão? Se o nome é cristão, significa aquele que segue a Cristo, manso e humilde de coração. Por isso vamos nos esforçar para que, exemplo da mulher cananeia, que abriu os seus olhos espirituais e pôde ter de Deus pela perseverança na oração, pela humildade de sua conduta, adquirir a benevolência de Deus para com os mortais e a audácia dos mortais perante Deus.
A exemplo das orações também de Santa Brígida da Irlanda, essa grande abadesa e mãe do Ocidente, oremos ela para que todo o Ocidente, as terras latinas, as terras americanas também possam ser iluminadas no ápice dos tempos, antes da volta do Filho do Homem, para também entender o que é a verdadeira ortodoxia, entenderem qual é a mente de Deus, qual é a visão direta de Deus, não por livros, mas a visão direta de Deus face a face, a qual Ele concede a todos que perseveram nos mandamentos, perseveram na oração, se humilham naquilo que é a humildade e o orgulho e, portanto, galgando de degrau em graça em graça, são dignos de adquirirem também aquela maravilhosa frase do Senhor. Vai, ó mulher, ou seja, ó mente que finalmente lutou até o fim. A tua filha está salva, seja a tua alma, e seja feito como tu queres. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus, faça-nos dignos pelas orações de sua Puríssima Mãe, Santa Brígida de Kildare e todos os santos. Amém. Amém.